Em Minas Gerais, o futebol feminino vem deixando de ser amador. Com a implantação da CBF da nova regra de que todos os clubes profissionais precisam ter um time feminino, elas vêm ganhando cada vez mais espaço. Mas não é só por isso. Novos investimentos, patrocínios e políticas públicas permitem também que elas se profissionalizem. Estádio lotado, gritando eu acredito, gritando eu acredito. Caiu no outro, eles sabem tá morto, nosso time aumenta a frequência. Apague as luzes, nossa estrela brilha, meu estádio aguenta a potência. Por amor à camisa que pesa e as lágrimas que molham o manto. Aquele sonho difícil de conquistar sucesso numa categoria do futebol que não é muito valorizada aqui no Brasil, mudou de ares para algumas atletas do Prointer Futebol Clube. A equipe agora é parceira do Atlético e quem conta os detalhes dessa parceria é a diretora de futebol feminino do Galo, Nina Abreu. Foi um viés social que o Atlético implantou e casou com a obrigação da Conmebol para que o clube entendesse de fato a modalidade, que todas os departamentos do clube entendessem e que pudéssemos também dar a essas meninas que durante uma vida toda delas, meu grupo profissional tem atletas de 25 anos, durante essa vida toda jogaram futebol sem estrutura. Então o Atlético abraçou dessa forma, entendeu que num primeiro momento seria interessante trabalharmos com meninas de Belo Horizonte para não trazermos meninas de fora e termos que ter a responsabilidade do alojamento. E dessa forma foi entendida e avançamos com muita felicidade, tendo em vista que mesmo com o nível altamente competitivo do Campeonato Brasileiro do A2, a gente teve uma evolução dentro da competição, ainda que não classificados. A parceria com o Prointer não acabou, né? A partir do momento que elas começaram a vestir a camisa do Atlético. Vocês ainda observam jogadoras do Prointer para formar a categoria de base e até o time profissional? Já tenho aqui hoje 4 atletas da base. Eu tenho já uma categoria de base com 25 atletas. A base do Atlético foi montada quase que paralelamente à profissional. A base começou a treinar em fevereiro. Eu já tenho a categoria de base. Eu estou no projeto de uma peneira, de uma seleção, um festival, como é conhecido lá na cidade do Galo. Nós devemos fazer agora no mês de junho. E estamos, sim, ainda que com viés social, observando as de fora que vão entrar e as de dentro também que não devem permanecer. E você fez parte por muito tempo da Federação Mineira de Futebol, né? Você conhece e já tinha muito contato com essas meninas. Como é para você fazer parte da realização dos sonhos delas de se tornarem jogadoras profissionais? Acaba que virou um sonho meu também. Eu durante muito tempo acompanhei os estaduais e os regionais do futebol feminino e vi que era uma série de dificuldades e tive a oportunidade agora de sair e com o conhecimento que eu tenho de como é feito o futebol masculino, levar e entregar o máximo possível para as meninas. Então, eu falo com elas que a gente ganhou um ano de compras no Atlético e eu sei onde estão as prateleiras. Então, a gente já avançou, no departamento médico temos um médico, já somos atendidas pela nutrição e pela psicologia do masculino e o Atlético está entendendo muito bem e disponibilizando toda a estrutura que é disponibilizada para o masculino na medida do possível para o feminino também. Na medida que o comércio, que o mercado entenda a modalidade, eu acho que a gente chega o mais próximo do que o profissional masculino recebe. As meninas do Galo, como são conhecidas, apesar de algumas estudarem ou terem dupla jornada de trabalho, têm uma rotina semelhante à dos atletas do futebol masculino, graças à estrutura que o Atlético oferece para elas, como explica a fisioterapeuta da equipe. No dia a dia elas têm toda a estrutura de um time profissional, né? Temos preparador físico, treino técnico e tático, temos academia disponível, preparador de goleiros, estamos treinando 5 vezes por semana, porém ainda tem algumas dificuldades aí do futebol feminino, como dupla jornada de trabalho, algumas meninas têm filhos, tem que dividir ali entre casa e treino, jogos e família, né? Então, algumas dificuldades ainda, porém o clube dá toda a estrutura aí para que nós possamos treinar da melhor maneira possível para estar sempre competindo em alto nível. E como é o treino com as atletas que estão voltando de lesão? Tem um treinamento diferenciado para elas? Bem, as atletas que estão lesionadas, né, a gente faz uma avaliação, olha quão grave é essa lesão e dependendo da lesão a gente vai tratando. Então não é um tratamento padronizado, não. Vai depender da atleta, depende da recuperação dela, depende do tipo de lesão que essa atleta sofreu. Então para cada uma vai haver uma avaliação e um tipo de reabilitação diferente. Apesar do pouco tempo de existência da equipe,
As jogadoras já representaram as cores do Galo em vários lugares do Brasil e também já lidam com uma certa cobrança por parte da torcida. Uma responsabilidade muito grande, a gente tem que ser um exemplo tanto dentro do campo quanto fora do campo. A gente sabe que o manto do Galo é muito pesado, a gente tem que lidar com várias pressões, mas acima de tudo a gente tem que ter um psicológico bem trabalhado para isso, para cada vez mais estar evoluindo e dando exemplo para atletas da base mesmo e seguindo firme, né, para conseguir dar união para o time e ser exemplo quando a gente for. Direto e reto, a torcida do Galo nos cobra e com certeza, né, é uma torcida apaixonada, são mais de 9 milhões de torcedores e estamos aí dando o nosso melhor para representar o time feminino e dar alegria para essa torcida. O técnico Sidney de Lima já participava ativamente do dia a dia do Pro Inter e conhece bem as jogadoras que tem à sua disposição no elenco. Mais do que treiná-las, ele ainda conta com a dura missão de tornar profissional um time que até pouco tempo era amador. A missão é árdua, cara, é muito difícil no sentido que a gente tem que se preparar bastante essas meninas, tanto psicologicamente, fisicamente, nutricionalmente, porque a gente está tentando adequar essas meninas, ter adaptação, que é um tempo muito curto para a gente entender que elas entenderam porque elas não tiveram base. Então, assim, é uma missão difícil, mas Deus está ajudando, que elas estão trabalhando e a gente está conseguindo algumas coisas, já estão tendo alguns resultados. E o que a torcida pode esperar dessas meninas para essa temporada? Para essa temporada, é uma questão, a gente está trabalhando no sentido que a gente tem que se adaptar muito para as meninas. A gente está trabalhando para conseguir realmente títulos, que a gente não abriu mão dessa oportunidade de trabalhar para alcançar. Mas assim, quando chegar a oportunidade, quando chegar a vontade de direcionar elas tiverem todo o trabalho já organizado, tudo estruturado, vocês podem ter certeza que elas alcançam o título. E o nosso trabalho está todo voltado, mudamos a estrutura do trabalho para poder atender a torcida do Atlético, para ver a questão do Mineiro, que é uma coisa que para a gente é primordial. A gente quer brigar pelo Mineiro, que tem equipes boas de qualidade, então a gente quer dar esse patamar para elas. Meu sonho é jogar no Galo.